Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, a paróquia mais bonita do Brasil. Bom, para mim é, né? Lucas 3, 18, 21. No domingo está terminando Lucas. Final de novembro começa o Advento. O último domingo de novembro é Cristo Rei do Universo, né? Hoje, mais do que nunca, é bom a gente se lembrar que Cristo é Rei, né? Que esses governos daqui não são governo mesmo. Eles passam. Todas essas guerras, doenças, calamidades, comunismo, tudo isso passa. O Rei é Cristo. Ele é o Cristo Rei. Essa Rússia aí fazendo guerra, não é nada. Esse governante da Rússia é nada. A China, são nada diante de Nosso Senhor. Vão tudo desaparecer. Tudo. Antes de Nosso Senhor voltar, nenhum deles vai estar de pé. Nenhum deles vai subsistir. Nenhum. Então, ter medo deles. Temer a Deus, não a eles, né? Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece. Jesus dizia. Então, quem está falando é Ele. Se Ele está falando, prestar atenção, né? Aqui é semelhante o reino de Deus. Ele está falando do reino de Deus. Não é do reino da terra. Hoje tem muita gente, até dentro da igreja, lutando pelo reino da terra, confundindo o reino de Deus com o reino da terra. Uma certa teologia chamada teologia da libertação. Primeiro, não é nem teologia, é uma ideologia. Depois não liberta nada, porque fala só do reino da terra e Jesus fala do reino de Deus. Mas com quem poderei comparar o reino de Deus? Pergunta Nosso Senhor. Aí Ele dá 2 exemplos. Ele é como a semente de mostarda. A semente de mostarda é bem pequenininha, coisinha de nada. Aqui no Ceará eu acho que não tem não semente de mostarda. Tem? Alguém já viu semente de mostarda? Já viu? Qual o tamanho dela? É mesmo? Pois traga amanhã, quero ver. Viu? Bem pequenininha. Aí ele diz assim: o homem pega, atira no jardim, a semente cresce e torna-se uma grande árvore, né? Assim o Rei de Deus, ele começa bem pequeno, começou com 12 apóstolos. Um negou, um traiu, todos fugiram quando Nosso Senhor foi preso. Quer dizer, começou de um escândalo, né? Um era ladrão, né? Então, 2, né? E cresceu, hoje é mais de 1 bilhão, se diz, né? Católico, apesar de não ser católico, mas vamos dizer, né? Então cresceu muito. E começou bem pouquinho, né? Bem devagarzinho, né? Assim o Rei de Deus, a gente começa aqui, essa paróquia. Eu cheguei aqui no dia 7 de novembro de 2015.
15 para cá são quantos anos? 7 anos, né? Eu não sei mais contar não. Quantos anos? 7? 7 anos. Esqueci a tabuada, né? 7 anos, de 15 para cá. Aí era tudo, né? Era uma missa assim, uma vez por mês, assim, maioria celebração, não tinha batizado, quanta coisa foi feita já, né? 7 anos, né? A igreja era menor, pequenininha. Aí hoje está organizada. Foi o padre? Foi nada. Foi não, foi todo mundo, né? Então é assim, a igreja começa pequeno, aí vai crescendo. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos, né? Bonitos passarinhos, né? Significa também os frutos, né? Que a igreja dá, se ela é fiel. Também se não é fiel, não cresce não. Também crescer só a parte material não vale não. Que nós temos adoração, 12 horas de adoração por dia, tem a caridade, né? Oração, confissão, adoração, missa. Não cresce não. Depois disso, ele fez outra comparação. Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele disse, é um fermento. Mulher para fazer pão, pega, aqui ele fala, 3 porções de farinha, coloca o fermento, aí o fermento faz crescer. Eu morei no mosteiro 6 anos, eu trabalhei na padaria lá, fazia pão. Só que lá, primeiro fazia o pão para vender, aí tinha que colocar fermento mesmo, mas a gente fazia também a hóstia para a missa, era feita lá dentro. Aí a hóstia ninguém botava fermento não. Ela ficava bem dura assim, grande, não crescia não. Só a farinha. Fiquei 6 anos, trabalhei lá na padaria. Hoje já esqueci tudo, só sei comer pão, não sei mais fazer não, né? Melhor comer ou fazer? Depende do pão, né? Pois bem, o fermento faz crescer, é isso que ele está dizendo, o reino de Deus está crescendo. O fermento faz com que tudo fique fermentado, é o crescimento. Mas eu volto a dizer, o crescimento de uma igreja que é fiel, né? Hoje tem uma ruma de igreja aí que não é mais fiel não. Querendo ordenar a mulher, dar bênção em casal homossexual. Ontem teve aquele escândalo, né, no colégio de Fortaleza conhecido, ensinando ideologia de gênero para criança. Olha que eu fiquei chateado, escandalizado, né? A gente sabe que existe, mas quando vê, né, tirando a inocência das crianças. Homem, menino vai para o colégio, é para estudar português, matemática, biologia, não é para estudar esse negócio não, que vocês estão fazendo aí. Vocês estão pecando, ensinando coisa errada por menino. O pai de vocês é Satanás. Nosso Senhor quem disse em João 8, né, que o pai dos judeus era Satanás. Eu estou dizendo, o pai de vocês é Satanás, e esse colégio vai se acabar. Vai ficar pedra sobre pedra. Agora ontem eu dei a opinião, vou dar de novo. Seria bom os pais se reunirem, tirarem os meninos desse colégio, pode ser o colégio que for, o mais conhecido, tira tudinho e bota um advogado. Eu tenho advogado. Processo. Quando mexe no dinheiro, aí eles param. Eles não escutam ninguém não, eles não têm temor de Deus não, mas se mexer no dinheiro, aí eles vão parar. Pois bem, pessoal, tira esses meninos desse colégio aí, colégio famoso, pode tirar. Quem está mandando é o padre de Santa Terezinha, bem pequenado. Mas tira esse meio e bota um processo contra eles. O advogado eu arranjo. Pois bem, tem a primeira leitura também, da carta aos Efésios. Não fica com raiva não, as mulheres não ficam com raiva dessa carta não, porque o que ele fala dos homens é pior. É Efésios 5, 21 a 33. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Ser solícito o quê? Está à disposição do outro. Todo mundo, ele está falando é todo mundo, não é só um e os outros, né, não fazer nada não. Todo mundo tem a obrigação de viver a caridade com o outro. Todo mundo. O problema é que você só um vive, né? E os outros não querem viver. Aí dá confusão. Então, sede solícitos, coração aberto uns para com os outros.
Aí ele vai dizer, versículo 22, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Se Paulo fosse vivo, estava preso hoje, com a lei Maria da Penha, né? Ele saía daqui preso. Mas está aqui, vamos entender o que ele está dizendo, né? As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, como se fosse o Senhor, né? Aí ele continua, o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele está comparando o marido a Cristo e a mulher à igreja. Essa leitura é muito profunda. Então, submissa como se fosse ao Senhor. Tem um sacramento, está falando das pessoas casadas no sacramento, na igreja. Então, para evitar, se cada um ali, todo mundo quiser mandar, né, não dá certo não. Mas não é só isso não é só a mulher ser, como ele fala, submissa não. Como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas, coração aberto, em tudo pelo seu marido. Tem mulher com raiva aí já, né? Fique não, que ele vai falar do marido agora. Então a mulher solícita, submissa, como ao Senhor, não é como um marido vagabundo não. E o marido, como é que tem que ser? Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, se a mulher tem que ser submissa e solícita, o marido tem que dar a vida dele pela mulher, porque foi assim que Cristo amou a igreja, dando a vida dele pela igreja, por todos nós. Então, não é só de um que ele está falando, não. É pior é para o marido. Né? Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, dê a sua vida pela mulher, pela sua mulher. A vida do marido é a mulher e os filhos. Pode chegar em casa bêbado, não, nem fazer o que quiser, né? Nem bater na mulher. Ele está dizendo para a mulher ser obediente. Sim, e tu tem que ser como Cristo. Não é para ficar dando ordem para a mulher toda hora. Jesus não fez isso, né? Então é bom ler a leitura toda. Ele quis assim torná-la santa. Quem? A igreja. Purificando-a com o banho da água, que é o batismo, unido à palavra. No início da igreja, os dois sacramentos principais eram a palavra, né? Depois a Eucaristia e o batismo. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, a igreja. Está comparando a mulher à igreja. Sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. A mulher tem que ser santa e irrepreensível, o marido tem que ser Cristo. Pronto, aí vai. Mas hoje, muitas, não acontece, nem a mulher quer ser santa, nem o marido quer ser Cristo. Aí não dá certo. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, e continua, como ao seu próprio corpo, primeiro como a Cristo, depois como o corpo dele. Ninguém faz mal ao próprio corpo, ou se está com problema. Aquele que ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. O problema é que não se amam, não ama a mulher, não se ama, não ama o próprio corpo, do que amar como Cristo. Esse é o problema. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, a não ser que está com problema. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. Então, se a mulher tem que ser submissa, obediente, sei lá o quê, o marido tem que ser, é pior para o marido. Você tem que ser como Jesus Cristo. Então, não exija que sua mulher seja obediente, não. Se você não é Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? Porra, então vivam, vocês que estão casados, não eu, né? Por isso o homem deixará, e outro muito importante, versículo 31, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Casamento na igreja é homem e mulher. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Não tem outro casamento, como estão inventando aí. Como essa ideologia de gênero que uma safadeza medonha está inventando. Casamento na igreja é homem e mulher. Além dessa leitura de Efésios, de Paulo, tem Mateus 19. Tem Marcos, tem Lucas. Pode ler. Não tem outro casamento.
E os dois serão uma só carne, a unidade que tem a ver entre os dois. E uma vez casado na igreja, não pode separar e casar de novo, não. Este mistério é grande, eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. Ele está falando do homem, da mulher, mas também falando de Cristo e da igreja, do jeito que o homem se casa com mulher, é homem e mulher, e ele representa Cristo, e a mulher é a igreja. Ninguém separa a igreja de Cristo, tem sentido isso. Então ninguém separa também o homem da mulher, nem a mulher do homem. Em todo caso, cada um no que ele toca deve amar a sua mulher como a si mesmo. E a mulher deve respeitar o seu marido. O marido deve amar, a mulher deve respeitar. Se você estava achando que o pior era para a mulher, o pior é para o marido. Pior não, o melhor, né? Porque se eles viverem assim, um respeitando e o outro sendo Cristo, o matrimônio é feliz. É um matrimônio santo, um matrimônio de sacramento, que hoje estão perdendo, né? Eu tiro por aqui na paróquia, depois que eu cheguei, já falei 7 anos, eu já fiz cerca de 500 batizados aqui, 500. Matrimônio 20, 30. Quer dizer, não casam. A maioria não casa. Eu não sei por quê. Diz que é porque não tem dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou dizendo que casa. Aqui quando tem dinheiro é de graça. Se tem, a gente faz o casamento comunitário e é uma taxa aí que a igreja pede. Não é para mim não. E quando não tem é de graça. Então não tem desculpa de ter dinheiro não. Mas quer fazer uma festa medonha, quer gastar não sei quanto. Aí casa, depois de 2 meses separa. Quem está preocupado com festa não vai ficar casado, não. Pois bem, as leituras são essas. Vamos nos preparar, que o Brasil está passando por um momento difícil, né? Nós temos que escolher o representante. O padre não pode falar em candidato. Padre nenhum pode falar em candidato. Está proibido. Mas ele pode orientar. E a orientação que eu dou é aquela que eu já tenho falado aqui há 7 anos, desde que eu cheguei. A Igreja Católica é contra aborto, contra ideologia de gênero, contra matrimônio civil de pessoas do mesmo sexo. Procure saber qual é o candidato, que é a favor disso, aí vote contra. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa Mãe, Maria Santíssima.